Muito bem, amados, nós estamos tratando das cartas do apóstolo João. Nós estamos iniciando o estudo da primeira carta do apóstolo João. E hoje eu queria me atentar apenas ao prólogo da primeira carta. João escreveu assim: porque era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos vistos, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Este é o prólogo da primeira carta de João. João está com pressa. Ele vai direto ao assunto. Ele não vai querer perder tempo com saudações, com remetentes, destinatário. Ele vai direto ao assunto. Muitas das vezes, nós também, quando temos uma notícia importante para dar para alguém, a gente corre em direção a essa pessoa, a gente já chega para a pessoa, está sabendo, a gente nem fala, como manda a ética, tudo bem, bom dia, como está? Olha, tem uma novidade. Não, já vai logo perguntando, está sabendo, a gente quer dar logo a notícia para essa pessoa. Parece que o João está no mesmo clima. Ele estava vendo erros. Ele estava vendo erros na igreja do primeiro século, a igreja que estava iniciando. Corria e crescia na igreja a ideia de que Jesus não era Deus encarnado. Essa ideia corria e ele estava preocupado, ele tem que transmitir logo a informação de que isso está errado, não é isso. Então João tinha que corrigir. João viu, e aprendeu com Jesus Cristo. E o que estava sendo ensinado agora nas igrejas não condizia com aquilo que ele ouviu e aprendeu de Jesus Cristo. O joio estava sendo semeado, onde a boa semente começara a florescer. Lá estava o joio, crescendo para apagar a boa semente. E João era a última testemunha viva de Jesus. Todos os demais já estavam mortos, inclusive Paulo. Quando ele escreve essas cartas, todos os outros já estavam mortos. Dá para entender, então, a urgência de João. Ele podia estar pensando, eu já sou velho, estou vendo que não vou muito longe, e tudo que ensinamos está se perdendo. Então ele precisava puxar a orelha da igreja, colocar a igreja de volta aos trilhos. Então ele começa a sua carta afirmando o que era desde o princípio. Jesus Cristo não é isso que vocês estão falando, não. Ele era desde o princípio. E o que temos ouvido e que temos visto, nós que somos testemunha, eu sou a última testemunha viva, o que eu vi com meus próprios olhos, o que contemplei a respeito do verbo da vida, do verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, então, não passou a existir, ele já existia desde o princípio. Essa é a primeira informação que João está passando aqui para a igreja. Para nós, hoje em dia, isso soa normal, mas naquele momento chocou. Jesus está afirmando, olha, Jesus não passou a existir, ele já existia desde o princípio. Cristo não se tornou divino após o batismo, como diziam aqueles que davam ouvido a Cirinto. Jesus não foi adotado por Deus após o batismo, ele é Deus. Ele sempre foi Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é imutável. Sua palavra é inegociável. Então essa é a preocupação de João. Logo as primeiras palavras do prólogo já mostra o problema. Para nós não soa assim, Para nós é diferente. Mas naquele momento soou. Olha, Jesus já existia desde o princípio, não é o que vocês estão falando, ele não foi adotado, ele não apareceu, ele já era desde o princípio. Hoje em dia, nós nos defrontamos com os mesmos perigos. Existe hoje em dia, no nosso cenário, uma série de teologias que deturpam a verdadeira mensagem do Evangelho. Temos, por exemplo, a teologia do progresso, que afirma que o Senhor Deus Todo-Poderoso evoluiu junto com a criação. A criação evoluiu, Deus também evoluiu. Tem outros também por aqui, teologia positiva, teologia da prosperidade, tem uma série de teologias esparramadas aqui entre nós que não condizem realmente com o que está escrito nas Escrituras.
Parece que são evolução, criação, modismos. E era o mesmo perigo que estava acontecendo na igreja primitiva. Homens estavam aparecendo com ideias deturpadas, trazendo essas ideias para dentro da igreja, e a igreja estava se perdendo. Então João levanta e vai brigar com essas coisas. Não, olha só, o que importa para a gente é que Jesus ensinou. Aquilo que vimos é aquilo que ouvimos. O que está sendo apresentado aí não foi aquilo que nós vimos e ouvimos de Jesus. Eu, particularmente, eu me converti aos meus 18 anos. Hoje eu estou com 61. Então, dos meus 18 anos, vamos dizer assim, até os meus 45, 50 anos de idade, eu não ouvia falar de apóstolos dentro da Igreja Batista, não ouvia falar. Era só pastor. Pastor. De repente, uma onda de apóstolos apareceu. E por que não apareceu apóstolos desde o tempo de João até agora, que eu estou com meus 61 anos de idade? Veio aparecer agora uma onda de apóstolos. Eu mesmo tinha um grande amigo, tenho um grande amigo de infância, que hoje ele é pastor também. E nós ficamos muito tempo sem nos encontrar. E um dia eu encontrei com ele. E qual foi a minha surpresa quando eu tratei ele de pastor? Ele falou, não, eu sou apóstolo. Aí eu levei um choque. Como assim apóstolo? No meu pouco conhecimento, quando tentaram escolher um apóstolo para substituir Judas, que tinha se suicidado, a informação era, olha, o apóstolo tinha que ter tido andado com Cristo, ter visto Jesus vivo, ter visto Jesus morto, ter visto Jesus ressuscitado. E para mim, apóstolo parou ali. Mas do nada, agora aparece uma onda de apóstolos. São certas coisas que aparecem na Igreja de Cristo atualmente que a gente coloca a gente em dúvida. Isso é certo, isso é errado? Será que eu posso fazer? Será que eu posso acreditar? A única coisa que eu posso acreditar, sim, é na palavra de Deus. Na palavra de Jesus e dos seus apóstolos. Quem? Dos seus 11 apóstolos. Todos depois, mais tarde, com Matias e depois veio Paulo. Uma dúvida que nós temos também teológica com relação a isso. Mas essa é uma verdade, essa é incontestável. De repente apareceu uma onda de apóstolos, homens se dizendo apóstolos, e eu meio perdido, não acho uma explicação lógica para isso. Tem teologias várias por aí que as pessoas parecem um supermercado que você escolhe qual que você quer e qual que te agrada mais. Essa é a verdade. E esse era um perigo sério que estava acontecendo na igreja primitiva e que João está levantando a voz contra isso. Nossos ouvidos têm que estar abertos, sim, à voz de Cristo. Aí João continua. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido. Cristo se materializou. Ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, não era um fantasma. João continua lutando. Jesus não era um fantasma, como afirmavam os docentistas. Era um homem, como qualquer um de nós. Era o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele grita, eu sou testemunha viva. Eu vi, eu ouvi. Jesus não era uma emanação. Jesus tinha, sim, um corpo físico. Nós tocamos, eu mesmo nasci e coloquei minha cabeça no peito dele. Jesus não era um fantasma, não era uma nação, ele era um homem, ele era ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo um homem. Aí no versículo 2 ele fala, e a vida se manifestou, a vida eterna que estava com Deus desde o princípio se manifestou a nós, e nós temos visto, e delas somos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João alerta, nosso inimigo está desvirtuando o verdadeiro ministério de Cristo, está retirando o homem do caminho da vida eterna. Era o que estava acontecendo, é o perigo que nós enfrentamos hoje. Muita coisa estranha enxertada no Evangelho. É por isso que grande multidão no dia do juízo vai falar, Senhor, Senhor, mas no teu nome até expulsamos demônios. E ouvirão de Jesus, não te conheço, não os conheço. Porque, na verdade, muito ainda não conhece realmente a Jesus. Conhece um tipo de Jesus que foi ensinado por quem, na verdade, não conhece a Jesus. A palavra mesmo nos fala de falsos mestres, falsos líderes, que ensinam sobre um Jesus que é um Jesus diferente daquele apresentado no Evangelho. Um Jesus que existe somente para me servir. É um Jesus diferente do Evangelho. É um Jesus que está aqui para me servir. E esquece que nós é que somos os verdadeiros servos. Nós é que somos servos. Daí a urgência de João.
Jesus Cristo nos ensinou o caminho que devemos andar, o caminho que nos leva para uma vida eterna. E o diabo estava e ainda está oferecendo desvios. Desvios que enchem os olhos e os ouvidos. Então João grita, o que ouvimos e o que vimos nos leva para a vida eterna. Cuidado com essas novidades que estão aparecendo por aí. Cuidado com essas ideias gnósticas que estão aparecendo agora na igreja. Não dê ouvido a elas, dê ouvido àquilo que nós vimos e ouvimos e somos testemunhas disso. No versículo 3, ele fala assim, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Olha só, olha o evangelho aqui, é que você vê, ouve de Jesus, você comunica ao outro, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Vocês que ouvem o evangelho, que seguem o evangelho, têm comunhão com eles, com os apóstolos, com Cristo. E João fala, ora, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. O que está valendo é o que Jesus nos ensinou e pronto. Não precisamos de mais nada. Nossos cultos devem acontecer para agradar a Deus, não a plateia. Quem deve se agradar do culto é Deus, não os participantes. O crente tem que fazer e tem prazer em ouvir a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Isso faz diferença entre um verdadeiro adorador e um oportunista, alguém que está mais preocupado consigo mesmo, em resolver seus problemas imediatos, e que a vida eterna é a parte. O verdadeiro adorador é aquele que quer viver a vida eterna aqui e doravante, ao lado de Cristo. O oportunista é aquele que quer chegar-se a Cristo para resolver seus problemas agora. Isso era comum no tempo de Jesus. Quantos e quantos se aproximou de Cristo apenas procurando a cura, apenas procurando aliviar seu fardo, mas depois de ter a cura e ter seu fardo aliviado, deixaram Jesus de lado. E muitos ainda procedem da mesma maneira. Mas o verdadeiro adorador é aquele que se aproxima de Cristo na busca da eternidade ao lado dele. Daí João chamar a atenção, já logo no seu prólogo, que o que importa é a nossa comunhão com Cristo. E ele falou, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Não com qualquer um. Não é ter comunhão com qualquer um e dizer que está tendo comunhão com Cristo. Por quê? Porque João fala, porque a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Então, ter comunhão com os apóstolos é o mesmo que ter comunhão com o Pai e com o Filho. Não com esses novos pensadores, não com esses homens que estão aparecendo por aqui, trazendo novidades. Aí ele fala, versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A alegria completa, que é fruto da comunhão com Cristo, com os ensinos dos apóstolos, daqueles que foram testemunhas oculares de Cristo, não de outros que aparecem no meio do caminho. A comunhão com o Pai e com seu Filho é o que verdadeiramente importa. Essa é a comunhão que traz alegria completa. E a alegria é uma das marcas do verdadeiro cristão. Existe alegria maior do que se sentir em paz com Deus? Existe alegria maior do que sentir salvo da ira de Deus que há de vir? A perfeita alegria ainda está por vir. No mundo atual, nós temos aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, mas vocês vão ter aflições. Então veja só o que João escreveu no seu evangelho, não na sua carta, no seu evangelho, capítulo 16, 22, está escrito assim, assim também agora vós tende tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. São palavras de Jesus que João registrou no seu evangelho para que nós hoje, lendo, consigamos entender o que ele fala. Assim também agora vós tendes tristezas. E como nós temos tristezas? Mas outra vez vos verei. Opa! Ele afirma que outra vez vai nos ver. E o vosso coração e o nosso coração se alegrará. E a nossa alegria ninguém jamais poderá tirar, porque estaremos ao lado dele para toda uma eternidade. Ouça Jesus, seus verdadeiros apóstolos. Ouça aqueles homens que ainda hoje primam por pregar a verdadeira palavra de Deus, sem filosofias, sem invencionices, sem nada além da
pura e genuína palavra de Deus. Homens que se esmeram em estudar o Evangelho, estudar a Bíblia e pregar a Bíblia como ela tem que ser pregada, ser apresentada como ela tem que ser apresentada, sem nada mais, nada menos do que aquilo que ela diz. Assim encontraremos a comunhão com Deus e a verdadeira alegria, aquela que ninguém poderá tirar. Conseguiram entender a preocupação de João nessa primeira carta? Daqui para frente, João vai combater o que ele via naqueles dias dele. João começa a combater todas aquelas seitas gnósticas que estavam atrapalhando a igreja primitiva. E se nós olharmos para dentro da nossa igreja hoje e fizermos um paralelo com a Bíblia, o que a Bíblia ensina, o que muitas igrejas, até as nossas igrejas também, às vezes praticam ou estão praticando, nós temos que eliminar tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, que foi acrescida à palavra de Deus. Nós temos que tirar essas coisas, porque isso não condiz com a palavra do Senhor. Eu fiz referência no primeiro encontro, na introdução, com relação a músicas. Por que eu me preocupo muito com as músicas? É porque as músicas entram na nossa igreja de um modo gostoso, de um modo agradável, de um modo bonito. E nós estamos cantando e absorvendo aquela mensagem que nós estamos cantando. Só que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos cantando. Existem nas nossas músicas atuais frases, afirmações que não condizem com a palavra de Deus. Uma, por exemplo, vou citar uma só. Quando que eu, um servo inútil, vou poder tomar a liberdade de me referir a Deus por você? Você. Se eu chamar um juiz de você, eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sei o que o juiz vai dizer para mim quando eu chamar ele de você. Nem que eu não chame ele de sua excelência, meritíssimo, para ver o que vai acontecer comigo. Se eu tenho temor a me referir assim a um juiz, por que eu vou chegar a Deus e vou me chamar a Deus de você? Será que isso significa intimidade? Ou será que é falta de respeito? Como que a Bíblia nos ensina a tratar a Deus? Como? E outras coisas, por exemplo, verbo no imperativo. Quem sou eu para usar o verbo no imperativo com o Senhor meu Deus? E outras coisas, outras expressões que a gente não acha base bíblica para defender. É minha preocupação, porque isso chega na igreja de modo sutil, sorrateiro, e daqui a pouco nós estamos nos envolvendo com isso. Sem falar no famoso copia e cola, né? Está dando certo ali, eu vou fazer aqui também. Isso não vai levar a lugar nenhum. Vamos nos esmerar, meus irmãos, cada vez mais em conhecer e fazer conhecida a palavra de Deus. Porque é essa palavra de Deus que nos garante a comunhão com Ele. E essa comunhão com Ele nos garante a alegria da vida eterna ao seu lado. Vou parar por aqui. Peço a Deus que nos permita continuar com esse estudo, se assim for da vontade dEle. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.